Graças e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando o seu lar. Na época da igreja primitiva, os discípulos passaram por muita dificuldade. Eles tiveram que enfrentar perseguições. Pedro e João, eles foram presos certa vez por pregar o evangelho na frente de um templo. Foram julgados e depois de solto ele voltou para os seus e fez aquilo que todos nós devemos fazer no meio das perseguições, que é orar ao Senhor. No meio das dificuldades, nós temos que clamar a Deus. E foi isso que eles fizeram. Eu quero ler com você, nesse início de culto, um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23, onde diz o seguinte: Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo, o teu servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Esse é um texto que mostra o comportamento, a atitude que os apóstolos, os discípulos vão ter diante das dificuldades. Que esse texto também nos inspire a permanecer sempre firmes, perseverantes, com ousadia, fazendo aquilo que Deus espera que a sua igreja faça, mesmo em tempos como o que nós vivemos da pandemia. Vamos orar ao Senhor, pedir dele a graça e a presença dele nesse momento de culto, para que nós possamos usufruir da graça e da bondade do Senhor neste momento, enquanto o adoramos. Oremos. Pai amado e querido, te louvamos e te engrandecemos o nome. Somos gratos a Deus porque a tua rica bondade se manifestou, se revelou a nós durante toda essa semana. De forma, Deus, que tu esteve conosco, nos guardando, nos protegendo, nos suprindo as necessidades, consolando, confortando e trazendo, Senhor, para nós aquilo que nós precisávamos para sustentar a vida. Obrigado, Senhor, por outras vitórias e conquistas, ó Deus, que tu deu ao teu povo. Obrigado, Senhor, porque em tudo, Senhor, tu tens nos suprido e nunca tens nos abandonado. Permanece conosco. Abençoa este momento de culto, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, que está no seu lar, na sua casa e que goza, Senhor, desse privilégio de poder acompanhar mesmo à distância esse culto. Bem, não era isso que nós queríamos realmente. Queríamos poder estar, Senhor, no templo, adorando a Ti, Senhor, em comunhão uns com os outros, fazendo assim que todos, a uma só voz, pudéssemos, ó Deus, Te glorificar e Te exaltar através dos louvores. Enquanto isso não acontece, da mesma forma, Senhor, se esteja presente em nossas casas, nossos lares, nos abençoando, Senhor, recebendo a adoração que a Ti vamos prestar e trazendo, Senhor, aquela palavra que edifica, que conforta e fortalece as nossas vidas. Assim pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Como nosso Deus.
Deus tão grande, como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu. Dá, meu Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. Ah, meu Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus,
povo de Deus sempre passou por muitas dificuldades, sempre foi privado de algumas coisas. Israel e Judá, por exemplo, sempre foram exilados e sofreram muitas perseguições. Como hoje a Igreja do Senhor também sofre perseguições em alguns lugares do mundo onde o Evangelho não é permitido, onde a Igreja não é permitida. E diante de todas essas dificuldades, diante de todos esses momentos de perseguição, lutas, tribulações e até tragédias a nível pessoal e tragédias como igreja, como congregação. E diante dessas dificuldades todas, o povo teve que sempre ter muita fé, perseverança e clamar sempre ao Senhor. Judá, eles depois que pecaram a um ponto de Deus não tolerar mais, Deus permitiu que Judá fosse exilado e fosse para a Babilônia. Passado muitos anos na Babilônia, Daniel, ele resolveu fazer uma oração. E eu quero ler com você esse texto onde ele faz uma oração. A metade da oração que eu vou ler se encontra em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 15, onde diz o seguinte: Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa da iniquidade de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu santo nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Essa oração maravilhosa de Daniel vai nos inspirar na nossa reflexão nessa noite. Eu quero orar mais uma vez com você, pedindo de Deus a graça e que a palavra dele, a voz dele, seja ouvida aos nossos ouvidos espirituais e entre e penetre em nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai amado e querido, te louvamos e agradecemos por essa palavra, Senhor, escrita há milênios atrás por Daniel. Num momento muito difícil, Senhor, em que Israel passava no exílio. Eles eram escravos, ó Deus. Estavam distante da sua terra, distantes, Senhor, do Monte Santo, que é Jerusalém, e privados de poder, Senhor, te cultuar no templo. E é por isso, Deus, que ele ora, reconhecendo, Senhor, por que eles chegaram ali, por que eles estavam vivendo tudo aquilo. Pede perdão e pede, principalmente, ó Deus, restauração, para que o povo retorne à sua pátria e possa, Senhor, te adorar no lugar que, Senhor, tinha o teu nome. Da mesma forma, Senhor, que essa oração nos inspire nessa noite, Senhor, para que possamos, Deus, também levar nossas vozes a Ti em oração. Pedimos que o próprio Espírito, Senhor, fale conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Como nós vimos no início desse culto, naquela leitura de Atos, a igreja do Senhor estava sendo perseguida. Era uma igreja que não podia se reunir, era uma igreja que não podia pregar a palavra de Deus. Mas o que ela podia fazer, ela fazia. Principalmente, ela orava ao Senhor. Orava pedindo condições para continuar a se reunir e poder proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo como Messias enviado, como aquele que foi enviado por Deus para ser salvador tanto dos judeus quanto de todo aquele que nele cresce. E por conta da perseguição, da privação, é que eles elevam a voz a Deus em oração, e uma oração interessante, porque eles estão pedindo de Deus para fazer aquilo que era proibido, que era justamente se reunir, poder fazer seus cultos, adorar ao Senhor Jesus Cristo juntos e proclamar a palavra de Deus. Eles fazem a oração, como nós vimos lá em Atos,
capítulo 4, e no versículo 29 a 31 diz o seguinte: agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus Cristo. Quando eles oraram, o texto diz que tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles oraram para poder fazer a obra de Deus. Oraram para poder continuar aquilo que eles tanto queriam, que era proclamar a palavra do Senhor e poder se reunir como igreja do Senhor. Ou seja, a igreja, quando ela está sendo perseguida, ela não cruza os braços. A igreja, quando sofre privações, ela clama ao Senhor para fazer aquilo que é típico, aquilo que é próprio da igreja. Nós vivemos tempo não de perseguição, pelo menos nós do mundo ocidental. Existe perseguição, com certeza, em países muçulmanos e outros lugares da África também. Existe muita perseguição, é proibido o povo de Deus se reunir, é proibido o povo de Deus pregar. Mas nós que vivemos no Ocidente, nós não estamos privados de pregar a palavra e nem de nos reunir como povo de Deus. Ainda que não seja perseguição, mas nós vivemos um momento de pandemia. E a pandemia tem nos privado de poder realmente estar junto, poder estar no templo, adorando ao Senhor. E o que nós podemos fazer nesse tempo de pandemia? Aquilo que o povo fez em Atos dos Apóstolos e aquilo que Daniel fez. Mas uma das coisas que tem se discutido muito sobre a igreja do século XXI é que é uma igreja fraca. É uma igreja assustada e amedrontada. Quando acontece sempre alguma tragédia no mundo, e às vezes uma tragédia até pontual, num lugar somente, a primeira coisa que nós vemos é as pessoas já caçando na Bíblia alguma interpretação de que aquilo é o sinal dos tempos. E as pessoas ficam amedrontadas, a ponto de começar a fazer estoque de alimento. Quando começou a pandemia, não sei por qual motivo, muitas pessoas estavam fazendo estoque, era de papel higiênico. Essa questão de as pessoas se assustarem fácil, ficarem logo amedrontadas por qualquer coisa que aconteça, revela muito da nossa fraqueza como igreja do Senhor. Os sociólogos, as pessoas que estudam a igreja, se perguntam se no século XXI que nós vivemos, se a igreja sofresse uma perseguição séria, aqui no Ocidente, principalmente nós que não estamos acostumados a isso, se nós perseveraríamos na fé. Será que nós conseguiríamos resistir às ameaças, às perseguições? Será que nós conseguiríamos viver como os irmãos, por exemplo, em países muçulmanos e alguns países na África, onde é proibido o evangelho, onde as pessoas são perseguidas, igrejas são queimadas? Será que nós teríamos a mesma perseverança, a mesma fé, a mesma ousadia diante de tudo isso? São perguntas difíceis de responder. Nós não estamos sofrendo perseguições agora, nós aqui do Ocidente, nós aqui no Brasil principalmente. Mas estamos vivendo a pandemia. E a pandemia tem nos privado de algumas coisas, tem nos privado de nos reunir como povo de Deus. Algumas igrejas não pararam, mas igrejas como a nossa, por exemplo, onde nós temos um grupo grande de pessoas que está nessa faixa etária de risco, nós realmente precisamos, por questão de prudência, ter que parar os cultos. Mas uma hora que nós paramos os cultos por uma questão de prudência, não é hora de se assustar, não é hora de interpretar algum texto bíblico e já querer achar que é sinal final dos tempos. Mas é hora sim de fazer aquilo que os irmãos da igreja de Atos dos Apóstolos fizeram e aquilo que Daniel também está fazendo. É hora de orar. Orar para que Deus possa abençoar o mundo em que vivemos, hora de orar para que as pessoas possam ser curadas do coronavírus, hora de orar por uma vacina que venha imunizar as pessoas e, principalmente, orar pela igreja do Senhor. Orar para que a igreja possa, com esse mover de Deus, onde a mão do Senhor vai estar abençoando, possa se reunir novamente. Possa adorar a Deus em comunidade e possa continuar fazendo a obra
em todo o mundo. A igreja precisa estar nas nossas orações. Nós precisamos dobrar o joelho pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Daniel, quando ele se viu diante de uma situação em que já estava se passando muitos anos, que o povo de Israel, o povo judeu, já estava no exílio, ele resolve clamar ao Senhor. E ao clamar ao Senhor, ele vai destacar algumas coisas. Eu quero dar ênfase, principalmente no versículo 17 do capítulo 9 de Daniel, que nós lemos, onde ele diz o seguinte: E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Então ele levanta um clamor ao Senhor e pede para que Deus seja misericordioso, ouvindo a sua súplica, a sua oração. E ele vai dizer mais o seguinte: por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Temos três coisas aqui, muito importantes nesse versículo para nós meditarmos, que deve também estar permeado nas nossas orações a favor da igreja. Primeira coisa que quando ele pede para Deus ouvi-lo, ele diz por amor do Senhor. Pelo amor do Senhor é que ele começa a argumentar diante de Deus para ver a ação de Deus. No caso de Daniel, ele está pedindo para que Deus, por amor de si mesmo, por amor do seu nome, ele liberte Israel, liberte o povo judeu do cativeiro babilônico e possa retornar o povo a Jerusalém, para que o povo volte a reconstruir Jerusalém, para que o povo volte a reconstruir o templo, para que o povo volte a adorar ao Senhor naquele lugar. O que está em jogo na argumentação de Daniel, nessa oração por amor do Senhor, o que está em jogo é a glória do Senhor. Ou seja, se ele está argumentando que é por amor do Senhor, por si mesmo, a primeira coisa que nós temos que entender é que não é por nós. Ele não está pedindo aqui que Deus liberte o povo judeu do cativeiro pelo próprio nome do povo, ou pelo povo em si, porque o povo não merecia. O motivo de eles estarem lá era justamente porque eles tinham pecado a tal ponto de que a tolerância de Deus já não aguentava mais. E aí, cumprindo-se todas aquelas promessas que Deus já tinha feito através dos profetas, inclusive desde Moisés, se o povo pecasse, não obedecesse as leis e os mandamentos, eles iam ser espalhados pelas nações e privados da terra prometida. Eles estavam ali porque mereciam. Eles estavam em cativeiros por conta justamente de que os seus pecados os levaram ao cativeiro. Então não era pelo povo que ele estava argumentando pelo próprio Deus. Por quê? Sempre que o povo de Deus era ameaçado, desde Moisés, salmistas e profetas, eles usam sempre o argumento de que o nome de Deus, o próprio Deus, pode ser debochado, que a glória de Deus pode ser debochada, pode assim cair em descrédito para com os outros povos. Então você vai ter, por exemplo, o Salmo 115, versículo 2, essa palavra que é recorrente sempre em muitas orações, quando ele diz o seguinte: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Ou seja, o argumento aqui, por amor do Senhor, é o seguinte: se o povo olhar para nós e ver essa desgraça a qual nós vivemos, eles vão perguntar: onde é que está esse Deus? Por acaso esse Deus não é poderoso? Essa era a linha de argumentação que ele estava utilizando, porque Deus não podia ser envergonhado. Certa vez, quando a Síria queria invadir Jerusalém, depois outros povos também, sempre esses reis e os generais faziam ameaças ao povo de Deus, dizendo o seguinte: olha, não adianta vocês clamarem nem ao Deus de vocês, porque o nosso Deus já não deu vitória sobre todos os outros deuses e nós estamos assim conquistando muitos povos porque nós estamos derrubando tanto os seus exércitos quanto o seu Deus também. Então, na verdade, eles estavam ameaçando Deus. O que Daniel está fazendo aqui é colocar o nome de Deus no jogo, para que Deus, por amor do seu próprio nome, por amor dele mesmo,
ele possa fazer alguma coisa. Por isso que no nosso texto vai dizer assim: Senhor, aquele lugar, o monte e o teu santuário carregam o teu nome. Se eles estão em ruínas, é o teu nome que pode ser arruinado e desgraçado e blasfemado pelos outros povos. Então você vai ter muitos momentos. Tem um texto no próprio Êxodo, quando Arão acaba atendendo ao povo, né, por conta de que Moisés estava no monte, estava demorando muito no monte, achavam que Deus já tinha matado Moisés e que eles estavam desassistidos por Deus. Então eles pedem para que Moisés faça um outro Deus, que foi o bezerro de ouro. Deus se ira, e na conversa com Moisés, Deus diz a Moisés: eu vou destruir todas essas pessoas e vou construir um novo povo através de você. Mas aí Moisés ele intercede pelo povo. E a linha de argumentação de Moisés vai ter essa mesma questão, quando ele diz o seguinte, no Êxodo 32, 12: por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com mais intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. O argumento que Moisés está usando aqui é o mesmo salmista. Ou seja, se tu destruir esse povo, os egípcios vão dizer o seguinte: poxa, ele tirou todo mundo lá com uma intenção ruim, a ponto de matá-los e eliminá-los da face da terra. Essa era a argumentação. Isso seria ruim para a glória de Deus se ele exterminasse esse povo, nessa argumentação que Moisés está fazendo. Você tem também Joel 2,17, usando essa mesma linha de argumentação, que diz o seguinte: que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não faça da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Ou seja, aqui está sendo instigado que os sacerdotes orem ao Senhor para que Deus poupe o seu povo, a herança, para que assim o próprio nome de Deus e o povo de Deus não seja objeto de deboche e de zombaria pelas outras nações. E ainda você vai ter o Salmo 42, versículo 3, onde diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde estás? Aqui o salmista traz para sua própria tragédia a questão de que Deus poderia ser debochado quando as pessoas olhassem para ele e vissem a desgraça dele e Deus não o socorrendo. Então essa é a linha de argumentação que nós podemos orar ao Senhor. No tempo de pandemia que nós vivemos, esse amedrontar, esse assustar do povo de Deus, o fato de que a igreja não pode realmente, com tanta segurança como realmente queremos, se reunir, então nós podemos orar: Senhor, por amor do teu nome, faz com que esse momento de pandemia cesse, de que uma vacina traga para nós a imunidade, ou seja, Senhor, faz qualquer coisa, qualquer milagre, mas possibilita que, por amor ao teu nome, a tua igreja possa voltar a se reunir, possa te adorar em coletividade, possa mostrar para todos que o Senhor reina, que o Senhor está no controle da história. Então essas orações são válidas porque Daniel está trazendo para nós, e todo esse texto traz para nós também isso. Segunda coisa que Daniel faz na sua oração é pedir: faça resplandecer o teu rosto. Fazer resplandecer o teu rosto quer dizer manifesta a tua graça. Faz a tua graça se manifestar, se revelar, ser visível aos nossos olhos, para que possamos ver. Quando aqueles irmãos estavam orando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, eles pedem assim: dá-nos intrepidez para pregar a tua palavra, enquanto a tua mão age curando com sinais e com prodígios. Ou seja, eles queriam também que Deus manifestasse a sua graça, resplandecesse o seu rosto, para que outras pessoas vissem de que a igreja realmente estava fazendo a obra em nome de Deus, pelo próprio Deus. Era Deus que estava dando o aval. Quando Deus fazia os sinais, os milagres, as curas,
era Deus dando um aval para o ministério dos apóstolos, dos discípulos, das pessoas que estavam pregando o evangelho e intercedendo pelas pessoas. Ou seja, era visível de que Deus estava agindo. Fazer resplandecer o rosto é manifestar a glória do Senhor. É também fazer a sua voz ser ouvida, onde a pregação ela vai com poder, com graça, na força do Espírito Santo, para que os corações possam ser convertidos ao Senhor. E também fazer resplandecer o seu rosto é o Deus marcar presença. Tem um texto bem interessante lá em 2 Coríntios, capítulo 3, onde Paulo ele está narrando aquela questão de que Moisés, quando ele subia no monte, ele ficava com um rosto brilhando, né, de glória. E aí quando começava a se esvanecer, então ele usava um véu para que as pessoas não vissem de que realmente a glória estava se esvaindo, né? E aí, essa questão do véu, Paulo vai usar isso como uma figura de linguagem para a cegueira espiritual que muitas pessoas vivem. Mas quando, através da conversão e da manifestação do poder de Deus, o véu não é mais necessário, o povo começa a ver e Deus se manifesta através do seu Espírito. E aí ele vai dizer que onde o Espírito de Deus está, isso está em 2 Coríntios 3,17, diz assim: olha, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, a manifestação, a liberdade para adorar, a liberdade para pregar, a liberdade para viver aquilo que Deus espera da sua igreja. E aí ele ainda termina um 18 dizendo: e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ou seja, fazer resplandecer o rosto de Deus é Deus estar presente, marcar presença, fazer com que de fato essa presença tenha liberdade para adoração, tenha manifestação e transformação do povo de Deus. O povo de Deus não permanece o mesmo na presença de Deus. Nós somos transformados na presença de Deus, como Isaías, por exemplo, foi transformado quando ele viu o Senhor no alto sublime trono. Ele era um homem de lábios impuros e habitava no povo de impuros lábios, mas na presença do Senhor, ele é tocado. E ao ser tocado, ele é purificado. A presença do Senhor faz muitas coisas. E é por isso que Daniel está pedindo: faz resplandecer o teu rosto, manifesta a tua graça, faz a tua voz ser ouvida e marque presença, Senhor, no meio do teu povo, para que nós possamos realmente não só te ver a tua manifestação, mas as pessoas verem em nós a transformação, a tua graça fluindo através de nós. Quando a graça de Deus, quando o poder de Deus se manifestou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde aqueles 120 irmãos que estavam ali no cenáculo manifestaram a glória de Deus, toda aquela multidão viu. E toda aquela multidão primeiro achou estranho, mas depois louvou a Deus e se converteu a Deus. Faz, Senhor, resplandecer o teu rosto. E onde é que deve ser manifestada a glória de Deus, manifestada a graça de Deus? Ele vai dizer: no santuário abandonado. No final do versículo 17, na minha versão diz: no santuário que foi abandonado. É no santuário que ele esperava ver, né, a manifestação de Deus. Porque o santuário, ele é um lugar de comunhão um dos outros, onde gozamos essa comunhão dos outros. É o lugar onde podemos fazer nossas adorações comunitárias. É o lugar onde nós nos edificamos mutuamente. É o lugar onde nós confirmamos a nossa fé, participando da ceia do Senhor. É o lugar onde nós elevamos juntos os nossos clamores ao nosso Deus. É onde Deus pode fazer muita coisa. Deus, ele sempre reservou espaços para o povo adorar, né? Ele escolheu o tabernáculo, ele escolhia o monte, depois ele possibilitou o templo de Salomão, mais tarde o templo de Herodes, e através da igreja também nós podemos, como igreja, instituir espaços de adoração.
E é neste lugar, não só neste lugar, claro, né? Eu não quero fazer aqui uma teologia templocêntrica, mas é no templo que nós podemos fazer aquilo que Hebreus diz, nos congregar. E é no templo que nós podemos realmente, como povo de Deus, ter um espaço de ensino para essa edificação mútua. Ser esse espaço onde nós vamos ter aqueles que conduzem a adoração e vai fazendo que assim todos nós também adoremos na presença de Deus em comunhão. A gente pode fazer tudo isso sozinho, pode fazer tudo isso em casa, mas que gosto tem, que prazer tem fazer isso sozinho. É com o povo de Deus que as coisas realmente funcionam melhor, porque é no meio do povo do Senhor que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, como diz o Salmo 133. E é por isso, queridos, que nós devemos orar pela igreja. Orar pela igreja para que o Senhor esteja abençoando a sua igreja, para, assim como lá em Atos Apóstolos, ter intrepidez, ter ousadia, que ela possa se reunir, que ela continue fazendo a missão do Senhor. E orar por esse momento que nós vivemos, para que a pandemia enfim cesse. Nós já passamos de 6 meses. Está mais do que na hora de nós realmente levantarmos um clamor e com muito fervor, muita fé, pedir, Senhor, nos possibilita reunirmos novamente, pois sentimos saudade uns dos outros. Queremos Te adorar, Senhor, em comunhão uns com os outros, em congregação. Com certeza você deve querer isso, eu quero isso, e nós juntos vamos clamando ao Senhor, pedindo que Ele faça isso. E se nós orarmos com muita fé, quem sabe o Senhor também vai fazer que o nosso lugar trema também. Quem sabe o Senhor vai fazer, e é o que nós esperamos realmente, que Ele derrame do seu Espírito sobre nós e nos dê toda a ousadia e intrepidez para adorá-lo e para fazer com que o Evangelho continue crescendo, para que assim o povo de Deus possa estar reunido como um único ser, fazendo que o Senhor seja exaltado em toda a terra. Senhor, por amor do Senhor, faça resplandecer o seu rosto no teu santuário. Essa é a nossa oração. Espero que essa seja a sua oração, que você esteja realmente ansioso para adorar o Senhor. Antes da pandemia, a gente não levava muito em consideração, às vezes, essa questão do tempo. Quantas pessoas faltavam culto, por exemplo, né? E às vezes domingo sim, domingo não. Mas agora no tempo de pandemia, eu creio que esse é um tempo em que Deus tentou nos ensinar, trazendo para nós saudade do tempo, saudade da comunhão uns com os outros, né? Que isso que é o mais importante, não é o templo em si, mas aquilo que nós fazemos em comunidade. E é por isso que nós incentivamos os irmãos a estar orando. Senhor, por amor do Teu nome, faz resplandecer o Teu rosto no meio do Teu povo, quando nos reunimos no Teu santuário. Essa é a nossa oração e vamos estar orando por isso. Querido Deus, amado Pai, a oração de Daniel nos inspira-se a também orar. Nós, ó Deus, não estamos exilados, como o povo de Israel ficou. Nós não estamos sendo perseguidos aqui no Ocidente, como a igreja primitiva foi perseguida. Mas, ó Deus, por conta da pandemia, fomos privados de nos reunir, de nos aglomerar, de nos congregar uns com os outros. E a nossa oração, Senhor, é que depois de 6 meses, nós, enfim, Senhor, possamos, ó Deus, nos reunir. E esperamos, ó Deus, que Tu possa agir, que Tu possa fazer, Senhor, com que Tua mão poderosa traga a segurança, Senhor, que precisamos para nos reunir no templo, Pai. Que Tu possa, Deus, dar sabedoria aos homens e essas vacinas que estão sendo testadas, elas sejam, Senhor, realmente efetivas e possam fazer aquilo que é esperado, imunizar as pessoas. Seja isso, seja o Teu poder, o Teu milagre, Senhor, mas possibilita que voltemos a nos reunir, Senhor. Muitos irmãos, ó Deus, expressam saudade de se reunir. Muitos irmãos, ó Deus, desejam se congregar novamente. Mesmo usando esses recursos virtuais, ó Deus, isso não substitui o calor humano, o abraço entre irmãos, o ósculo santo, ó Deus, que é uma prática desde a igreja primitiva.
Ó Deus, essas coisas não substituem realmente o contato e os relacionamentos que queremos ter uns com os outros. Por isso te clamamos e te pedimos, possibilita que a tua igreja volte, Senhor, aos cultos públicos e às suas reuniões de adoração. No mais, continua conosco, abençoando, ó Deus, o teu povo, em tudo, ó Deus, que é necessário. Tu é aquele que esquadrinha, Senhor, a vida de cada um de nós. Tu sabes, ó Deus, das nossas alegrias, tu sabes também, Senhor, das nossas tristezas, das nossas dificuldades, das lutas e dos desafios que temos, ó Deus. E eu te peço, Deus, que em tudo o teu povo veja o teu rosto se resplandecer, que o teu povo veja a tua graça se manifestar, a tua ação poderosa, Senhor, se revelar a eles e dando a eles as bênçãos que eles precisam. Faz isso, Pai, seja na área da saúde, seja uma causa que o irmão está resolvendo, seja problemas de família, seja, Senhor, desemprego, questão financeira. Tu, ó Deus, sabe todas as coisas. Esteja abençoando teu povo, te peço isso em nome de Jesus. É no nome de Jesus, não é no nosso nome. Assim como Daniel, Senhor, não é por nós mesmos que oramos, porque nós não somos merecedores, mas é por Ti mesmo, e no nome que está acima de todo nome, a qual, diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. É nesse nome que oramos e agradecemos também, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Recebam a bênção, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo continue convosco, abençoando as vossas vidas e permaneçam na fé e na perseverança até a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.